Uma boa noite, meus amados irmãos, graça e paz. Voltando às nossas reflexões na carta aos Hebreus, no capítulo 5, nós falamos na última mensagem sobre os deveres do sacerdote, a partir do versículo 1, que diz que todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus a favor dos homens. É fato que o sacerdote é um ofício que Deus levantou lá no Velho Testamento, mas apontando para Cristo, tem deveres, é um ofício, é uma atividade. E Jesus é o nosso grande sumo sacerdote, então ele tem uma atividade em favor do seu povo, em favor dos homens. E essa atividade, ela é recheada de ações, de deveres. E esses deveres são vistos aqui no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, melhor dizendo, de uma maneira muito clara. E o versículo que queremos ler hoje para a nossa reflexão é o versículo 2 do capítulo 5, na continuidade, que diz assim: e é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Um versículo tão pequeno, mas que tem uma amplitude de lições extraordinária. A questão que é colocada é sobre como Jesus nos trata como sumo sacerdote. E a palavra que se destaca no tratamento que ele tem com a sua gente é a palavra equilíbrio. Essa palavra equilíbrio, ela está embutida na expressão aqui, condoer-se. Jesus, ele tem, como sumo sacerdote, tem o dever de condoer-se dos ignorantes e dos que erram. Esse termo aqui está ligado a equilíbrio. Mas equilíbrio de quê? Bem, existem dois lados quando a gente pensa em equilíbrio. A gente pensa numa balança em pesos iguais para dar o equilíbrio. E, de um lado, na revelação bíblica, existe uma coisa que nós podemos chamar de severidade. Deus santo, que exige santidade do seu povo, da sua gente. Então, toda a exortação da santidade, da ética, da perfeição, da ira justa de Deus, esse é um lado da balança que nós podemos chamar de severidade. Por outro lado, também, a Bíblia diz que ele não nos trata de acordo com os nossos pecados. Se por um lado existe uma exigência da gente ser santo como ele é santo, por outro lado diz que ele não nos trata de acordo com os nossos pecados, mas com graça e misericórdia. Agora, de que maneira ele equilibra? Ele equilibra a severidade e a generosidade, a tolerância. São dois assuntos em Jesus que um não anula o outro, mas a gente houve muitas discussões de pessoas, não, eu não prego a graça porque relaxa, é qualquer coisa, serve, já perdoou, já levou. Eu também não prego a severidade, o juízo punitivo de Deus, porque eu me torno ilegalista, porque Jesus já levou tudo isso no madeiro. Aí Jesus, no seu ensino, no seu ofício, ele tem essa compaixão de condoer-se dos que erram e dos ignorantes. Nós vamos ver em que isto implica. Vejamos como ele mantém esse equilíbrio e que importância isso tem para a nossa fé. Bem, para a gente analisar o equilíbrio do tratamento de Jesus com relação aos ignorantes e aos que erram, e vamos só analisar se você está incluído nos ignorantes e nos que erram. Se você estiver incluído nos ignorantes e nos que erram, menos mal. Agora, se você estiver incluído naqueles que sabem de tudo, que conhecem tudo,
mas erram. Logo, você pode ser uma apóstata, e para apóstata nós já vimos que não tem cobertura espiritual em Cristo. O sacerdócio está fora do eixo, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber dentro do tratamento do nosso sumo sacerdote é que haverá um juízo, haverá um julgamento, melhor dizendo, um julgamento para os que creem e um julgamento para os que não creem. Vamos ver a diferença para quem crê e para quem não crê? Para quem crê, está lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, verso 10, que diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Olha só, você crê em Cristo, é salvo pela graça, mas mesmo assim está dizendo que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo, e ele vai inquirir o que eu fiz por meio do corpo. Também Jesus fala da prestação de conta do pessoal que ele distribui talento, e ele vai cobrar muito caro daquele que enterrou talento. Nós somos responsáveis para administrar adequadamente o que nós recebemos de Deus, é lógico. Para isso vai ter um julgamento, vai ter uma prestação de conta, vai ter um acerto de conta, vai ter um ponto final. Então é muito importante que você, independentemente do seu segmento doutrinário, se você enxerga na Bíblia a mão pesada de Deus, ou se você enxerga na Bíblia a graça, a bondade, a generosidade de Deus, independentemente, o texto aqui é muito claro: haverá um juízo, haverá um acerto de conta. Como é que vai ser isso? Vai ser de acordo com os critérios dele, não meu. Não fica preocupado, porque ele é absolutamente justo, ele é bom e ele conhece a gente. Tá certo, queridos? Agora, para os que não creem, é um pouquinho mais complicado. Basta a gente ler no livro de Apocalipse, no capítulo 14, o versículo 9 ao 12. Olha só o que diz aqui. Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Sentiu a diferença? Aqui é o julgamento final, isto é um ato condenatório. E isto vai acontecer na íntegra, a Bíblia está dizendo isso. Há um convite, há um grito profético dizendo assim, para fugir da ira vindoura. Uma coisa é você sentar no tribunal de Cristo, que pagou o seu pecado. Outra coisa é ir diante do tribunal sem Cristo, sem o sangue, nos umbrais da vida. E aí a descrição aqui é um retrato horrendo. E isso que a Bíblia diz, narra. Tá bom? Então, dentro do tratamento, é importante que eu, como ignorante e uma pessoa que erra, é preciso que eu tema e trema diante dele, porque isto vai acontecer comigo e com você, com todos. Então, a minha falsa crença, quem é falso crente, por exemplo, que tem uma crença que não tem entrega de verdade, a minha ou a minha verdadeira crença e a sua, tudo isso vai ser determinado no julgamento. Você hoje escolhe que tipo de julgamento você vai querer, o do tribunal de Cristo ou do juízo final, o julgamento dos crentes ou o julgamento do incrédulo. Em Mateus 26 é muito claro que muita gente que acha que é crente, mas é incrédulo. Ele acha que é crente porque ele acredita na sua performance, na sua estrutura, na sua religião,
nos seus afazeres, nas suas obrigações morais, apenas isto, mas não tem vida dentro. E eles vão se apresentar lá e vão para outra fila. Diz assim, não, o julgamento dos crentes vocês não participam porque eu não conheço vocês. Eu não posso julgar vocês pelas obras porque eu não conheço. Os meus que eu conheço eu vou julgar pelas obras. E aí vai ser terrível, porque vai ser colocado à esquerda para um julgamento de ímpio. Viveu a vida inteira como se fosse crente, mas é executado como um ímpio. É isso que a Bíblia diz, não tem dois pesos, duas medidas, não é meio lá, meio cá, ou é uma coisa ou outra. Jesus disse, quem não é por mim é contra mim. Ou você é crente em Jesus Cristo e vai para o céu e vai responder pelos seus atos, ou você, no juízo final, sequer vai responder pelos seus atos, porque você já vai ser executado. Você não vai responder o que você fez ou deixou de fazer, porque Ele conhece o coração de todos nós. Agora, se por um lado nós temos essa informação bíblica pesada de julgamento, seja para crente, seja para incrédulo, seja de Deus ou não sendo de Deus, por outro lado, aí é que consiste o equilíbrio. Nós somos atraídos pela mensagem do Evangelho e pelo amor de Deus. O amor de Cristo nos constrange. O que me atrai a Cristo não é o medo, a fuga de um julgamento, o pânico de um julgamento, mas a misericórdia triunfa no juízo. Então isso dá equilíbrio. Eu sei que eu tenho que prestar conta, mas antes disso, eu sou atraído pelo amor. O Evangelho é o convite de graça, é o convite do amor de Deus. A partir do momento que eu sou atraído pelo amor de Deus, eu me liberto dos meus temores, do julgamento, mesmo tendo a consciência disso. Então, isso dá equilíbrio entre severidade e tolerância. Ele me tolera, ele não tolera o meu pecado. E a minha vida é atraída pelo amor dele. Quando você é atraído pelo amor dele, você já passa por uma espécie de juízo no tempo e no espaço. Hebreus 12 diz que Deus corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. E o juízo de Deus já começou pela sua casa, pela sua gente. Então nós já estamos num processo de juízo, de trono branco. Nós somos corrigidos, mas o amor, por amor, quem ama, corrige. Deus nos corrige porque nos ama. E é o amor dele que pesa bastante nesse equilíbrio, nessa balança. E eu convivo com o amor de Deus, mas eu convivo com a severidade dele. Então coloca essas duas coisas dentro da revelação bíblica e me mantém com testemunho, com santidade e com graça, com tolerância, até para com aqueles que estão sendo levados para a morte. Ainda fazendo parte desse tratamento de equilíbrio, de condoer-se dos ignorantes, dos que erram, Jesus, ele faz isto, ele tem essa capacidade de condoer-se de nós, porque ele se fez homem. Aqui é uma coisa de identificação. E isso também pesa a nosso favor, porque quando ele diz aqui, em Hebreus, que ele está cercado de fraqueza, quando ele diz, ele é capaz de condoer-se dos ignorantes, dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Agora, deixa eu falar uma coisa. Os sacerdotes dos tempos de Jesus, os fariseus, o sinédrio, eles eram cercados de suntuosidade. As vestes sacerdotais eram cheias de honrarias, cheios de rituais, tinha todo um simbolismo grande. Só que eles não eram sacerdotes de verdade porque eles não cuidavam de ninguém. Eles tinham a estola, eles tinham a beca, eles tinham a indumentária, mas eles não tinham a ação. Jesus não estava vestido com esses trajes oficiais. Ele estava vestido, o que caracterizava Jesus como sumo sacerdote no seu ministério terreno, é que ele estava cercado de fraquezas humanas. O que vestia Jesus? Os gritos das pessoas, a mulher do fluxo de sangue, a filha de Jairo, o Bartimeu. Essa era a roupa dele, Jesus vestido com clamores dos fragmentos
humanos. Então, o que acontece? Isto é equilíbrio, porque eu vou comparecer diante de alguém que é meu semelhante, é meu igual, que se vestiu das fraquezas humanas. Ele se fez pobre por amor de nós, para que através da sua pobreza nos tornasse ricos. E eu tenho muita paz em comparecer diante de alguém que se condói, porque ele se vestiu das fraquezas humanas. Não vai soar nada estranho aos ouvidos dele quando eu abrir a minha boca, se é que eu vou fazer isto diante do tribunal dele, porque eu estou diante de um meu igual. Ele, sendo Deus, se esvaziou. E isto é equilíbrio. Quantas pessoas têm pavor e enxergam, mesmo Jesus, com muita hostilidade, com uma predisposição enorme para tratar de ignorante dos que erram. E aí, dentro dessa aproximação, ele diz assim, pode aproximar, pode vir, pode chegar. Não tenha medo da execução, não tenha medo das penalidades, porque eu comprei com meu sangue. E a partir desse momento que eu sei em quem tenho crido, eu sei quem ele é todo poderoso, ele pode fazer perecer na morte tanto o corpo quanto a alma, mas que ele me ama tanto e ele se identificou tanto comigo, que eu posso me aproximar dele com sincero coração e fé. E a partir daí nós somos exortados a imitar esse equilíbrio. Como é que eu entro nessa atmosfera de equilíbrio, de compaixão, de comoção de Jesus por mim? Eu tendo compaixão do outro. Nós como reino de sacerdote, temos esta missão de ter a compaixão, de se condoer através de uma ação de equilíbrio, não subestimando nem superestimando pecados e pecadores, dizendo que tem juízo, dizendo que tem amor de Deus. É preciso que entenda essas duas coisas. E de que maneira a gente mantém esse equilíbrio nas nossas ações? E nós levamos essa palavra a ignorantes aos que erram. Agora, quem são os ignorantes? Quem são os que erram? Somos nós. Agora, quando ele fala dos ignorantes e dos que erram, é importante que você possa ler um texto lá em Números, porque existiam categorias de pecadores. Você vai perceber o que acontece com os que erram. Em Números, no capítulo 15, o versículo 22 ao 31, diz assim, quando errardes e não cumprirdes todos estes mandamentos que o Senhor falou a Moisés, sim, tudo quanto o Senhor vos tem mandado por Moisés, desde o dia em que o Senhor ordenou, e daí em diante, nas vossas gerações, será que, quando se fizer alguma coisa por ignorância e for encoberto aos olhos da congregação, toda a congregação oferecerá um novilho para o holocausto de aroma agradável ao Senhor, com a sua oferta de manjares e libação, segundo o rito, e um bode para oferta pelo pecado. O sacerdote fará expiação por toda a congregação dos filhos de Israel e lhes será perdoado, porquanto foi erro. E trouxeram a sua oferta queimada ao Senhor, e a sua oferta pelo pecado perante o Senhor, por causa do seu erro. Será, pois, perdoado a toda a congregação dos filhos de Israel, e mais ao estrangeiro que habita no meio deles, pois no erro foi envolvido todo o povo. Se alguma pessoa pecar por ignorância, pecado por erro, agora pecado por ignorância, apresentará uma cabra de 1 ano como oferta pelo pecado. O sacerdote fará expiação pela pessoa que errou, quando pecar por ignorância perante o Senhor, fazendo expiação por ela, ele será perdoado. Para o natural dos filhos de Israel e para o estrangeiro, que no meio deles habita, tereis a mesma lei, para que aquele que isso fizer por ignorância, mas a pessoa que fizer alguma coisa atrevidamente, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injúria ao Senhor, tal pessoa será eliminada do meio do seu povo, pois desprezou a palavra do Senhor e violou o seu mandamento. Será eliminada essa pessoa e a sua iniquidade será sobre ela. A explicação aqui, nós estamos falando de deveres do sacerdote. Os sacerdotes, lá no Velho Testamento, eles tinham por dever, mediante o sacrifício, perdoar
pessoas que cometiam pecado por ignorância e por erro. Muitas vezes por ingenuidade, um acidente. Podemos até colocar assim, um crime culposo, e não apenas um crime doloso. Para os que cometem crime culposo, tem uma pena. A pena seria o sacrifício. Eles seriam perdoados. Agora, os dolosos, para eles não tinha sacrifício. Eles eram eliminados. Aí a gente vê duas situações de juízo. O juízo com o sacrifício, que é um juízo que poupa, que perdoa, e um juízo sem sacrifício para o ímpio, que é a execução do próprio ímpio. Esse é o ponto aqui. Isso significa o quê? Para nós que estamos vivendo neste mundo sob o comando de Jesus como nosso sumo sacerdote. Oferecer para o ignorante e para o que erra instrução e oportunidade. Bem, nós podemos, Jesus foi à cruz, perdoou, mas nós não queremos entrar no ciclo vicioso, porque isso pode incorrer num risco muito sério, que é de apostasia. Você começa a se acostumar com o pecado, achar que é tranquilo, então você saiu dessa categoria do ignorante e do que erra, e você começa a fazer coisas com muito mais consciência, e isso é perigosíssimo, porque isso vai te colocar dentro de uma esfera de ação de apóstata. E vai estar nessa cláusula aqui do versículo 31, que despreza a palavra do Senhor, logo já não resta sacrifício por este. Como Paulo diz lá aos Gálatas, que já não resta mais sacrifício, já não resta mais o que ser feito pelo pecado, uma vez que a cruz, que o sacrifício da cruz do sacerdote, isso foi rejeitado. Instrução e oportunidade. Jesus, ele nos instrui, nos ensina, ele dá a oportunidade. Se a gente errar, ele sabe muito bem quem nós somos. Para a glória de Deus e para o seu benefício, espero que todos nós estejamos nessa categoria de ignorantes dos que erram, porque precisam do sangue, precisam da glória, precisam do sacrifício dele. Eu preciso, você precisa. Tá ok, queridos? Pois a rejeição disso acarretará em perdidos irrecuperáveis. É isso mesmo. Ele precisa ter a totalidade do evangelho, tanto para a salvação como para a perdição. Eu quero concluir a nossa reflexão dizendo isso. A nossa responsabilidade é dizer o todo. E dizendo o todo do evangelho, falando do ponto de equilíbrio entre severidade e falando sobre a generosidade, a tolerância, é importante que a gente saiba tudo, porque sabendo de toda a verdade do evangelho, nós vamos nos posicionar da maneira mais adequada, de sim ou de não. Ou fazemos parte do grupo de sacerdote que éramos ignorantes, filhos da ira, que Deus deixou impune os pecados da ignorância, diz Paulo. Eu vivi na ignorância. Deus, ele me perdoou o pecado da minha ignorância. Mas a Bíblia diz que há pecado para a morte. O pecado do iníquo que rejeitou a Cristo não tem uma segunda alternativa, não é assim que funciona. Que todos nós possamos ter essa consciência e nos voltar para Cristo, ter medo de pecar, procurar fazer o bem, mas, por outro lado, não entrar no surto do medo de Deus, sendo atraído pelo seu amor. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai querido, mais uma vez agradecemos esse texto tão rico, tão pleno e cheio de esperança. Obrigado, porque nós não estamos definitivamente soltos, vivendo de qualquer jeito. Obrigado, porque espiritualidade não é um arranjo nosso, é projeto do Senhor e queremos viver de acordo com aquilo que o Senhor quer que a gente viva. Tem misericórdia, perdoa os nossos pecados, sara a nossa terra, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.